E aí, pessoal, tudo bem? Então, a partir dessa semana, a gente vai começar a ter aulas via YouTube, através de vídeos, enfim, para manter a ideia da quarentena, né, que é muito importante. So, it's quarantine, let's stay home, vamos ficar em casa, certo? Então, a aula de hoje, como já faz pelo menos uma semana e meia que nós não estamos tendo aula, a aula de hoje vai ser uma revisão do present simple, certo? Que é um tempo verbal extremamente importante para a prova, tá? Que vocês precisam saber e com certeza vai cair alguma questão disso, tá? Se tem uma coisa que a gente pode apostar que vai cair na prova é present simple, certo? Então a gente vai começar a revisar isso desde lá do inicinho, falando de conceitos básicos, mas a gente vai, nessa revisão, observar todas as etapas do present simple, o contrário do que a gente estava fazendo em aula, porque a gente viu a forma afirmativa, a forma negativa, a forma de pergunta, né? Tudo a gente estava vendo separadamente como uma maneira de ajudar vocês a entenderem algo que era novo. Mas na aula de hoje a gente vai olhar para todo o present simple de maneira completa, certo? Então, através dos slides aí, a gente vai passando e eu vou comentando, explicando as etapas para vocês, beleza? Então, o seguinte, a gente vai começar a falar do present simple nas três formas, né? Affirmative, negative and interrogative, tá? Qual a forma que tu acha que vai cair na prova? Qualquer uma delas, porque o present simple é a base da prova. Se tiver um texto, vai estar no present simple ou no present continuous, que é um tempo verbal que nós não vimos ainda. Mas a tendência maior é que caia present simple na prova. Então, é essencial que vocês saibam sobre o present simple, certo? Então, primeiramente, vamos falar para que serve falar do present simple, né? Parece besta, assim, se a gente for considerar, porque o presente simples é um tempo verbal que a gente tem no português também, né? Mas muitas vezes a gente não se questiona do para que a gente usa isso, né? E às vezes em inglês algumas coisas são diferentes. Então, a gente usa o present simple para falar de ações que ocorrem regularmente, ou seja, na questão assim de hábitos, coisas que vocês fazem frequentemente, às vezes. E aí a gente tem aqui dois exemplos. I get up at 7 o'clock every morning. Get up significa levantar, né? Então eu levanto às 7 horas todas as manhãs. Aí eu tô usando uma frase que está se referindo à rotina, certo? E aí a gente tem o verbo, no present simple, get up, certo? É o verbo levantar. Na segunda frase a gente tem I go to school from Monday to Friday. I go, o verbo ir, né? Eu vou para a escola. From Monday to Friday, de segunda a sexta. E aí é importante comentar que é interessante vocês conhecerem os dias da semana, mesmo que isso seja um vocabulário básico, né? É interessante que vocês conheçam isso, porque como está mostrando no próprio exemplo, a gente usa os dias da semana para falar de rotina. Então, usamos para falar de rotina, rotina é present simple, tá? Outro objetivo, fatos e verdades em geral, ou seja, uma verdade sobre ti, uma verdade sobre um país, sobre um lugar, enfim, um fato. I am a student and I live in Brazil. Eu sou um aluno, sou um estudante e eu moro no Brasil, tá? É uma verdade. Brazil is not a continent. Brasil não é um continente. E aí reparem o seguinte, que o que a gente tem diferente das frases de cima é que essas frases do segundo item, do fatos e verdades em geral, os verbos são verb to be, né? Diferente do get up e go lá de cima, né? Aqui a gente tem o am e o is. No caso, is not, na forma negativa. Brasil não é um continente, certo? Então, só para relembrar aí que a gente tem essa separação, a gente vai falar um pouquinho mais adiante agora no vídeo, essa separação do verb to be e dos outros verbos. Então, ações que ocorrem regularmente, de rotina, fatos e verdades em geral,
Horários ou agendamentos. Ou seja, quando a gente quer saber quando algo vai começar, quando algo começa, que horas pega o ônibus, que horas é uma viagem. Então, a gente tem os dois exemplos aqui. Uma é uma pergunta: When does the class start? Quando a aula começa, tá? E a gente está usando aqui o verbo start, certo? Que é o verbo começar, quando a aula começa, e usamos o auxiliar does quando for falar de pergunta, né? A gente vai falar separadinho deles agora, mas só para lembrar que quando a gente tem perguntas no present simple, nós precisamos dos auxiliares, do do e do does. E aí na segunda frase nós temos The bus leaves at 4 o'clock. Estamos falando de um agendamento também, de um horário, né? O ônibus parte às 4 horas, certo? Então, estamos usando o verbo leave, né? Partir. Aqui o the bus leaves. O verbo partir às 4 horas. E no último item, verbos de não ação, tá? Muita gente fala, verbos de ligação, tá? Mas nem todos esses verbos são necessariamente de ligação, tá? Por exemplo, love não é um verbo de ligação. Mas, enfim. Então, verbos que não demonstram a necessidade da pessoa tomar uma atitude para utilizar aquele verbo. Como assim? Por exemplo, quando eu digo I love pizza, eu não tenho um movimento, uma atitude ou algo do tipo para demonstrar que eu amo pizza. Isso é só uma questão de ser dito, uma demonstração de um sentimento, tá? Então, a gente não precisa de uma ação propriamente dita para falar disso. No segundo exemplo, I need money. Eu preciso de dinheiro. Precisar também é um verbo que a gente não tem como fazer uma ação que demonstre precisar, que seja referente a precisar. A gente usa somente a fala para demonstrar esses verbos. You seem tired. Você parece cansado. Aí o verbo parecer, né, também não é um verbo que a gente, quando utiliza assim falando, não tem como demonstrar o parecer. Por isso que são verbos de não ação. A gente não toma uma atitude para demonstrar eles. A gente só utiliza esses verbos realmente na hora de falar sobre algo, certo? Por isso que não tem uma ação propriamente dita envolvida. Certo? Então, objetivos do present simple. Ações que ocorrem regularmente, fatos e verdades em geral, horários ou agendamentos e verbos de não ação. São nessas situações que a gente usa o present simple, tá? Pode aparecer outras situações? Sim, com certeza. Inclusive, a gente já tinha comentado sobre a questão dos como estou me sentindo e tudo mais, idade. Mas se vocês forem ver, isso tudo está incluído nesses itens aqui. Quando vocês estão falando a idade de vocês ou da onde são, vocês estão falando de fatos e verdades em geral, certo? Então, isso também está incluído, ok? Então, vamos adiante, já falamos dos objetivos. E agora, uma coisa que a gente sempre fala, mas que vale relembrar. Two presents. A gente tem 2 presentes, 2 tempos verbais simple present em inglês. Não necessariamente, mas eu gosto muito de dizer que a gente tem 2 justamente para não confundir os alunos. Porque quando a gente começa a aprender o present simple, muita gente confunde lá, onde é que está o verbo to be aqui nessa frase? Que o pessoal costuma achar que tem que usar o verbo to be sempre. Mas na verdade não, o verbo to be só serve para a gente dizer ser ou estar. Só significa ser ou estar, o verbo ser ou estar. Como assim? Olha aqui, a gente tem alguns exemplos. Kevin is my best friend. O Kevin é o meu melhor amigo, certo? Então, eu estou falando que ele é o verbo ser ou o verbo estar. Enquanto, se a gente for considerar outros verbos, aí nós temos o walk, watch, read, play, etc. Todos esses outros verbos, certo? Por que eu separo os dois? Porque o ser e estar são esses 3 aqui, e as regras são diferentes. Enquanto todos os outros verbos, como por exemplo caminhar, assistir, ler, jogar, etc., servem
com outra regra, certo? Então, vamos dar uma olhadinha para isso agora, para vocês repararem nessa diferença. Se a gente tem aqui esses exemplos do verbo to be, certo? E aí, nesse caso, eu peguei só o is para falar, mas igual, a gente pode usar qualquer um dos três. Se a gente tem o is, que é o ser aqui nesse sentido, para dar uma olhadinha nessas frases. Kevin is my best friend. O Kevin é o meu melhor amigo. Se eu for dizer essa frase de maneira negativa, eu só vou ter que acrescentar o not do lado do is. Kevin is not my best friend, certo? Então, aqui no caso, eu só tive que acrescentar o not. E se eu quero perguntar se o Kevin é o meu melhor amigo, o is vai lá para frente. Is Kevin my best friend? Então, essa é a regra. No to be, que é um verbo que a gente não vai analisar ele solitariamente nesse vídeo hoje, porque vocês já estão cansados de me ouvir falar no verbo to be, mas o to be, ele tem essa regra. A gente usa o am, o is ou o are. Se quer transformar isso em negação, a gente utiliza o not do lado, tá? E se a gente quer transformar em pergunta, o verbo to be passa lá para frente da frase, ok? O que é diferente das regras para other verbs, para outros verbos? Como assim? Se a gente tem aqui o verbo study. Kevin and I study English. Study é o verbo estudar, não tem nada a ver com ser e estar lá, é outra categoria dos outros verbos. Estudar. O Kevin e eu estudamos inglês. Se eu quero dizer que o Kevin e eu não estudamos inglês, não basta eu acrescentar o not do lado do study. Eu vou precisar do auxiliar. E aí aqui vocês reparam que a regra é completamente diferente, porque a gente vai precisar do do aqui, né? O do, que vira o do junto com o not, para formar a negação, vai virar o don't. Kevin and I don't study English, certo? Então, aqui a gente precisa até de um auxiliar, muito diferente lá do verbo to be. Enquanto na forma interrogativa, nós usamos esse mesmo auxiliar que estava aqui, o do, né? Colocamos ele lá na frente. É ele que passa para frente, não é o verbo. Do Kevin and I study English? O Kevin e eu estudamos inglês? Então, existe essa grande diferença, que não dá para confundir as regras do verb to be e as regras dos other verbs, tá? Agora, a gente vai falar especificamente do present simple para other verbs, tá? Porque esse vídeo é sobre os outros verbos. O verbo to be nós já falamos. Isso aqui é só uma revisãozinha para vocês se darem conta de que a regra é diferente. Relembrar de que a regra é diferente, certo? Present simple other verbs. Como é que funciona a regra para quando a gente tem o present simple relacionado a outros verbos, né? Trabalhar, caminhar, enfim, ler, tudo que não for ser e estar, tá? Porque os do ser e estar, só para conferir, os do ser e estar são dessa regra aqui, tá? E aí, na affirmative form, na forma afirmativa, qual é a regrinha que a gente precisa saber quando estiver usando outros verbos no presente simples? Primeiro de tudo, e eu sempre digo isso em todas as aulas, a gente tem que saber o que significa cada um dos sujeitos, tá? Tem que ter em mente que I sou eu, you, você, he, ele, she, ela, it, que nós usamos para se referir a animais, coisas, objetos, we, nós, e you, vocês, que não varia daqui de cima para o de baixo, nós já comentamos isso também, só se percebe essa diferença no contexto, e they, que é para eles ou elas, tá? Qual é a regra da parte afirmativa do present simple? Aqui vocês têm o verbo work, né, que é o verbo trabalhar.
O que a gente tem que cuidar na forma afirmativa é que, para outros verbos, quando a gente tem o verbo, pega ele, por exemplo, work, a gente tem que cuidar esse verbo com esses 3 sujeitos aqui, o he, she e it. Porque quando nós temos esses 3 sujeitos, a gente vai ter que acrescentar S no final do verbo. Então, aqui, I work, eu trabalho. You work, você trabalha. Mas, quando eu for dizer he, she ou it, eu vou ter que dizer works. She works, he works, it works, tá? São com esses 3 que a gente tem que se preocupar, com esse trio aí, o he, she, it, certo? Os outros vão ser a mesma coisa. Eu posso dizer we work, you work, they work, tá? O que tem que cuidar mesmo são esses 3 aqui. Porque quando tem he, she ou it, a gente tem que acrescentar S no verbo na forma afirmativa, ok? Porém, nós temos que cuidar o seguinte. Muitas vezes, não é apenas acrescentar o S, porque toda regra tem as suas exceções, né? Então, a gente tem que cuidar o seguinte, temos que cuidar verbos que terminam em O, SS, SH, CH ou X, ou Z, né? Quando tem essas terminações aqui, O, SS, SH, CH, X e Z, em vez de apenas acrescentar o S, nós precisamos acrescentar ES. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês verem, como, por exemplo, o verbo go, né? Lembram que a gente tinha usado a frase lá no slide anterior? Esse aqui. I go to school from Monday to Friday, né? I go to school. Mas, se eu vou falar que ela vai para a escola, eu vou ter que dizer she goes to school, tá? Porque é um verbo que termina em O. É um verbo que termina em O. Se termina em O, para a gente fazer a formulação direitinho aqui, temos que acrescentar ES e não apenas S, tá? Se eu tenho I do, eu faço. No caso de quando a gente tem os sujeitos he, she ou it, vai ter que virar he ou she does, certo? Então, quando termina em O, temos que acrescentar ES. Quando o verbo termina em SH, que é o caso aqui do I wash, eu lavo. Quando for usar para ele ou ela, he washes, tá? Ou she washes, certo? Então, termina em SH, acrescentamos ES. Aqui, nesses verbos que terminam em 2 S's, I kiss, eu beijo. She kisses, ela beija. I miss, eu sinto falta. He misses, ele sente falta, certo? Então, nesses casos aí, ES. Outra situação, quando a gente tem verbos que terminam em CH. I watch, watch que é o verbo assistir. Quando for para he, she ou it, she watches. I catch, que é o verbo pegar. She catches, certo? Termina em CH, então a gente acrescenta ES, beleza? E aí, no caso de quando nós temos verbos que terminam em X, certo? Que é o caso aqui do I fix, né? Termina em X. I fix, eu conserto. Aí, quando for com he, she ou it, she fixes. Quando tenho I relax, que é outro exemplo que termina em X, eu relaxo. He relaxes, ele relaxa, certo? Então, quando tem essas terminações aí, a gente precisa usar o ES. E vocês vão reparar que nós não temos um exemplo aqui com Z, né? Mas posso usar agora, dizendo para vocês, porque não estava escrito aí, que um exemplo como, se eu vou falar que a mosca zune. It buzzes, tá? Que aí é o verbo buzz, que é fazer zunido. E aí, para mosca, a gente vai dizer it buzzes, ok? Agora, então, vamos para outra parte. Que é quando os verbos
são terminados em consoante seguida de Y, tá? Que aí a gente tem uma regrinha um pouco diferente. Por exemplo, nós temos aqui o verbo try. I try to understand. Eu tento entender. Aqui o verbo try termina em Y. Se eu quero usar os sujeitos he, she ou it, e aqui eu usei she tries to understand. O que acontece então com o verbo? Quando o verbo termina em consoante seguida de Y, que é o caso aqui, né? Olha aqui, ó, quando tinha o verbo, tinha uma consoante, o R e o Y, né? Tinha um verbo terminado em consoante Y, eu vou cortar o Y e vou acrescentar IES. Não é só S, não é só ES, é IES. E aí a forma correta vai ficar she tries to understand, ok? Aqui, o verbo study, que nós já tínhamos visto antes, o estudar. I study French. Study aqui termina em consoante Y, né? Então, he studies French. Então, cortei o Y e acrescentei IES. Por que não pode gravar que aí mentalizar na cabeça de vocês, não pode pensar que é apenas quando o verbo termina em Y, tá? Porque aí a gente tem outros verbos que terminam em vogal e Y. E aí, nesses casos, a gente não vai seguir essa regra. A gente só segue essa regra aí quando termina em consoante seguida de Y, certo? Não vale se tiver uma vogal aqui antes do Y, tá? Você não vai seguir a regra do só S lá. Ok? Como, por exemplo, o verbo play. Play, né? Termina em... Temos o verbo aí, play, que é P-L-A-Y. Aí tem uma vogal e o Y. Aí, nesse caso, não tem como a gente seguir essa regra aí. Porque a gente só usa a regra do IES quando termina em consoante seguida de Y. Ok? Aí vimos outra questão que a gente precisa saber para seguir adiante. Nós precisamos saber para que a gente utiliza o tal do do e do does, tá? Do e does são verbos auxiliares do inglês. Isso quer dizer que eles não possuem significado, tá? Eles não possuem significado na frase. Separadamente, se a gente for só pegar lá no dicionário o que significa do e does, significa fazer, tá? I do, eu faço. Mas isso é diferente de quando a gente utiliza o do e o does como verbos auxiliares. E para que a gente precisa desses verbos auxiliares? Para quando a gente for usar o present simple na forma de negação e de interrogação. Aí a gente sempre vai precisar do auxiliar. Quando for negação e interrogação, não basta a gente usar a regrinha DS nem nada, a regra é diferente, tá? A gente precisa dos verbos auxiliares, ok? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, na forma de negação e interrogação. I do not like pizza. Eu não posso simplesmente dizer I not like pizza. Não posso, vai estar gramaticalmente errado. Eu preciso do auxiliar. Então, eu vou dizer I do not like pizza, certo? Aqui, quando a gente for fazer uma pergunta, uma interrogação. Do you like pizza? O do tá aqui na frente, né? E o verbo aqui é like, gostar. E eles não estão necessariamente perto, certo? Então, a gente precisou desse auxiliar para poder transformar isso em pergunta. Eu não posso dizer you like pizza e simplesmente mudar o tom de voz, que nem a gente faz em português. Não dá. E em inglês, a gente precisa desse auxiliar, ok? E é importante lembrar que os verbos auxiliares não possuem significado na frase quando eles estão fazendo esse papel de auxiliar. Quando eu digo I do not like pizza, se eu for traduzir isso ao pé da letra, assim a gente vai dizer eu não gosto de pizza. Você gosta de pizza? Você gosta de pizza? Esses aqui, eles não estão tendo significado. Por isso que eles são auxiliares. Eles estão ali só para amparar o verbo e poder formar uma frase gramaticalmente correta, certo? Ah, mas por que tem isso?
porque o inglês é uma língua diferente da nossa, tá? Só que o que a gente precisa saber, primeiramente, para começar a entender o uso do do e do does, seja na forma de negação ou interrogação? A gente precisa saber que a gente usa do com determinados sujeitos e does com outros sujeitos, tá? Então, se vocês lembram da regrinha lá de acrescentar o S no verbo, quais são os sujeitos que a gente tem que acrescentar S no verbo lá? É o he, she e it, né? Ele, ela ou animais ou coisas, né? E aí, nesse caso, para esses 3 sujeitos aqui, a gente precisa usar o does, tá? Se gravar aqui para esses 3 aqui, a gente precisa usar does na hora de formar negação ou interrogação, fica tranquilo, porque aí vocês sabem que todo o resto a gente tem que usar do, certo? Para I, you, we, they, nós precisamos usar o do. E aí a gente tem 2 exemplos aqui. I do not live in Brazil. Eu não moro no Brasil. Eu precisei desse auxiliar aqui, eu não posso dizer I not live in Brazil. A gente precisa do auxiliar para a frase estar correta, certo? Então, aqui a gente usou do porque o sujeito era I. Eu poderia dizer you do not live in Brazil. Ia estar correto também, tá? Porque, contanto que eu use o do com os sujeitos que competem a ele, tá tudo bem. Aqui nesse segundo exemplo, he does not live in Brazil. Ele não mora no Brasil. Então, aqui a gente usou o sujeito he, ele, né? E a gente precisa usar o does, tá? Eu não posso dizer he not live in Brazil. Vai estar completamente errado, certo? A gente precisa do auxiliar. He does not live in Brazil. Por que eu tô batendo muito nessa tecla? Porque a gente tem a tendência, quem está aprendendo inglês, ou justamente quem está fazendo o concurso pela primeira vez, assim, tem a tendência a querer traduzir tudo. E se a gente for traduzir tudo, não vai fazer sentido na nossa cabeça, tá? Então, a gente tem que aceitar que a estrutura da língua é diferente da nossa. E que a gente precisa de auxiliares quando temos frases de negação e de interrogação. Ok? Agora, então, a gente vai olhar para a forma negativa e para a forma interrogativa separadamente, tá? Porque isso que eu falei aqui agora sobre os auxiliares é só para lembrar vocês da importância dos auxiliares e quais são os sujeitos com o qual a gente usa cada um deles, o do e o does, certo? Agora a gente vai olhar um pouquinho mais a fundo para a forma negativa e para a forma interrogativa, beleza? Então, assim, na negative form, na forma negativa, obviamente que todas as vezes que nós tivermos frases negativas em inglês, nós vamos precisar do not, tá? Seja qual for o tempo verbal, a gente vai precisar do not quando tiver forma negativa. Só que, como a gente acabou de ver, nós precisamos também dos auxiliares, tá? Então, isso significa que nós precisamos do do e do does. E aqui a gente tem que dar uma olhadinha para esse quadro, então, ó. Eu posso dizer I do not work, eu não trabalho. You do not work, você não trabalha. Mas se eu for dizer he, she ou it, eu vou ter que usar o does not. Então, he does not work. She does not work. It does not work. Certo? Para esses 3 aqui, a gente precisa usar o does, certo? E se é forma negativa, a gente vai ter que obrigatoriamente usar o not junto. E vejam o seguinte, aí só para a gente terminar dos sujeitos aqui, se nós temos we, you, they, segue a mesma regra desses primeiros daqui de cima. A gente não tem que usar does, né? Tem que usar o do. We do not work. Nós não trabalhamos. You do not work. Vocês não trabalham. They do not work. Eles ou elas não trabalham. Só que o que é importante da gente saber também, tá? Tem que saber que do a gente usa com determinados sujeitos e does a gente usa com esses 3 aqui, né? Junto com o not forma a forma negativa. Opa, passei sem querer. Só que a gente tem que saber também, e lembrar disso, porque nós já falamos disso antes, que existe a forma inteira, né? A long form,
a forma longa, e a short form, a forma curta. Então, a gente pode dizer he does not, e eu posso dizer também he doesn't, tá? O does not é a mesma coisa do que doesn't. E o mesmo caso aqui no do not. Se eu for abreviar o do not, ele vai virar don't. Tem diferença de significado nisso? Não, não tem diferença nenhuma. Por isso que está o sinalzinho de igual aqui, tá? Do not é igual a don't. Does not é igual a doesn't. Qual é a diferença de um de outro? Does not e do not, linguagem formal. A tendência é que apareçam textos com linguagem formal na prova. Mas vocês têm que conhecer a short form também, tá? Porque precisa disso e pode ser que apareça alguma tirinha, alguma coisa do tipo, tá? Muitas aulas eu andei falando, tipo, pode cair uma tirinha, pode cair uma música, pode cair um poema, e aí o pessoal ficava tipo, isso é prova do exército, não vai cair isso. Gente, eu tava essa semana que passou, eu tava procurando algumas questões antigas da SpaceX, que a prova é diferente da de vocês, mas igual a tradição de ter prova de inglês já data de 2000, pelo menos. E a questão é o seguinte, a gente pensa que, nossa, não vai cair nenhum texto bobinho, vai cair algo sério, enfim. Gente, se eu não me engano, foi em 2016, caiu um trecho de Crepúsculo na prova da SpaceX. Então, não fiquem pensando que, nossa, vai cair um texto assim, que não tem nada a ver com o que a gente vê no nosso dia a dia, não vai ter música, não vai ter tirinha, não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter cara de Enem. Pode ter, a gente não sabe, tá? Então, fica a dica aí, porque eu relembrar essa história de cair um trecho do Crepúsculo na prova da SpaceX me chamou muita atenção. Porque é no mínimo engraçado, né? E é pra gente não desvalorizar nenhum tipo de texto, porque qualquer tipo pode cair na prova, tá? Voltando para nossa questão do don't e do doesn't, né? Olhando para os exemplos aqui, ó. We don't live in Italy. Nós não moramos na Itália. O que é a mesma coisa de eu dizer we do not live in Italy, tá? O don't é a mesma coisa aqui do que o do not. E a gente usou do nessa negação porque o sujeito era we. Nós só usamos does quando os sujeitos são he, she ou it. Ó, são com esses três que a gente usa o does. E aí nós temos o exemplo. My friend doesn't like movies. Meu amigo ou minha amiga não gosta de filmes, tá? Então, a gente usou o doesn't, mesma coisa do que does not aqui, tá? Para usar isso de forma negativa. Os verbos principais, quais são aqui nessas frases? É o verbo live e o verbo like. Mas a gente precisa do don't e do doesn't para essa frase se tornar negative, tá? Então, a gente precisou do auxiliar aí. Sempre precisamos do auxiliar na forma negativa e na forma interrogativa. Seguindo, agora vamos dar uma olhadinha para interrogative form, tá? Que é um pouquinho diferente. E aí, vocês vão reparar aqui pelo quadrinho que o do e o does aparecem na frente das coisas, né? Na frente de tudo aí. Então, eu posso dizer do I work? Do you work? Eu trabalho? Você trabalha? E vejam, né, que não tem significado nenhum esse do aqui. Ele está realmente só servindo de auxiliar. O verbo principal, é work, trabalhar. Então, eu trabalho, você trabalha? Mas, se os sujeitos forem he, she ou it, aí o nosso auxiliar vai ser o does. Does he work? Does she work? Does it work? Tá? Então, para esses três aqui, o does. E o do aqui na frente dos outros, né? Do we work? Nós trabalhamos. Do you work? Vocês trabalham. Do they work? Eles trabalham. Certo? Então, qual é a diferença da interrogative form para a negative form? Na interrogative form, a gente tem os auxiliares na frente do sujeito, tá? Sempre na frente do sujeito.
ok? Então, aqui, ó, tá mostrando que vocês tinham aqui, ó, do, does, do ou does, né? Mais subject, o sujeito, e depois do sujeito, o verbo principal. Do, o auxiliar, sujeito, you, e o verbo principal, work, tá? Aí nós temos exemplos aqui pra gente dar uma olhadinha. Do you work downtown? Você trabalha no centro da cidade? Então, do, porque o sujeito aqui é you, né? E aí, para transformar isso em pergunta, precisava ter o do no início aqui, na frente do sujeito. Opa, e aqui tem um erro de digitação da professora. Vamos arrumar. Does your mother? Faltou isso aqui. Vou arrumar na frente de vocês mesmo. E aí, a gente tem aqui nesse segundo exemplo com o does. Does your mother watch TV series? Por que a gente usou does aqui? Porque your mother, a sua mãe assiste séries de TV? Your mother é sua mãe. Sua mãe é a mesma coisa do que ela. Então, é a mesma coisa do que she. Para she, a gente usa does, tá? Does your mother watch TV series? Então, precisamos usar o does na frente, tá? Aqui, olhem só para essas duas frases. A gente olha para elas assim, parece igual, né? Do your... Opa! É que o mouse fica sumindo toda hora. Do your friends like to travel? Does your friends like to travel? Olhando assim por cima, parece que é a mesma frase. A única diferença parece que é o do e o does aqui, né? Mas não. A gente tem mais uma diferença aí, que é muito importante, crucial, para ter a diferença do e do does aí. Olha só. Nessa primeira, a gente tem do your friends like to travel? Os seus amigos gostam de viajar? Travel, viajar. Aqui o sujeito da nossa frase é your friends. Seus amigos. Seus amigos é a mesma coisa do que they, tá? E com they a gente usa o do. Então, para formar a pergunta de maneira correta, vai ser o do aí na frente, tá? Quando a gente tem esse exemplo de baixo, que é diferente. Does your friend like to travel? O seu amigo, aqui é singular, é um amigo só, tá? E lembrando que não tem essa diferenciação de gênero masculino e feminino no inglês, tá? Friend aqui poderia ser amigo ou amiga, a gente não sabe. Então, se eu for dizer, o seu amigo gosta de viajar, então é singular. Se é singular, quer dizer que your friend poderia ser tranquilamente substituído tanto por he quanto por she, né? Porque pode ser o amigo ele ou a amiga ela. Então a gente vai ter que usar o does na frente do sujeito, tá? Does your friend like to travel? A diferença então de uma frase para outra foi que o friends aqui está no plural, então é amigos, é eles, né? Amigos ou amigas. E aí é eles ou elas, tá? É they. Aí a gente tem que usar o do na frente, certo? Então, por hoje era isso, tá? E vou mandar alguns exercícios para vocês via WhatsApp, via grupo lá, para vocês manterem os estudos. Qualquer dúvida, por favor, me mandem WhatsApp, me perguntem, mandem foto, coisa e tal, o que quiserem, tá? Mas não fiquem com dúvida em casa, beleza? Porque mesmo que a gente esteja parado, é por uma boa causa, para que todo mundo fique saudável. E estar parado de não ir na escola, né, não ir no cursinho, não significa que a gente tenha que ficar parado de modo geral, tá? Significa que a gente tem que continuar os nossos estudos em casa, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa revisão do Present Simple, porque a partir de agora a gente vai começar a dar uma olhada em outros conteúdos, tá? Nossa próxima videoaula vai ser de conteúdo novo. E vocês precisam que esse conteúdo esteja, esse que a gente viu agora, esteja muito bem gravadinho na cabeça de vocês, no HD de vocês aí, porque ele é crucial para a prova da ESA, tá bom?
Então, fiquem bem. Não esqueçam, let's stay home, vamos ficar em casa, mas let's study, tá? Continuamos estudando, vamos estudar igual, beleza? Então, resolvam os exercícios, me mandem as respostas, tirem dúvidas, ok? Então, até a nossa próxima aula.